Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão acompanhando todos os vídeos desse especial? Se não acompanhou, depois corre lá na playlist para ver, tá? Tô usando aqui as massas da InQA. Hoje a gente vai fazer a elefantinha, né, do tema do Pocoyo, e eu tô usando rosa escuro com bastante branco para fazer o tom dela. Mas se você tiver aí na sua casa, por exemplo, o vermelho rubi da InQA também, você pode adicionar bastante branco, que ele vai dar esse tom de magenta bem bonito, tá? Tô usando uma bolinha de 30 milímetros aqui e a gente vai usar mais ou menos 30 gramas de massa, 32 gramas de massa para a parte do corpinho. O restante vocês vão acompanhando aí no vídeo que eu vou falando para vocês. Aqui a gente vai sovar bem essa massa, encapar daquele jeitinho que a gente já sabe, né? Lembrando que você que está gostando das aulinhas aqui desse canal, desse especial, deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso ajuda bastante. E se inscreve no canal se você não é inscrito, porque também ajuda muito e o YouTube vai te notificar sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Se você quiser considerar ser membro da nossa constelação para ter acesso a mais vídeos, né? Vídeos mais de peças de 15 centímetros e etc., só clicar no botão Seja Membro e se informar lá direitinho, ler direitinho como é que tá lá e qual é a proposta do Seja Membros, tá bom? Ó, cobri aqui, vou subir essa massinha e vou alisar bem, tá? Vou fazer tipo uma coxinha com essa bolinha mesmo, deixar essa basezinha do corpo bem estruturada, bem legal. Gente, esse vídeo tá super bacana, assiste até o final, porque essa aqui eu vou fazer em pé. E todas as dicas que eu passar de estruturar ela em pé, de fazer ela em pé, você vai poder aplicar nos outros personagens quando você quiser fazer eles em pé também, tá bom? Então, assim, essa é a peça maior de todas que compõe, assim, esse kit. Então, assim, mesmo ela sendo lembrancinha, ela fica em tamanho de topo de bolo, praticamente. Porque ela é um elefante que é maior do que todos os outros personagens. Então, eu fiz cada um mais ou menos na sua proporção, no seu tamanho, para se você quiser juntar todos eles num topo só ou colocar eles em cubos de MDF, você vai ver a diferença do tamanho dos personagens, tá? Então ela vai ficar realmente maior do que todos. Aqui eu vou pegar então para as patinhas dela mais massa e a gente vai pesar aqui cada uma. Sempre que eu tô fazendo pela primeira vez, eu gosto de modelar primeiro a peça, ver se ficou do tamanho que eu quero, aí depois eu peso e anoto, né? E aí é isso que eu tô fazendo aí, porque no dia que eu fui gravar pra vocês, eu pesei exatamente naquele momento. Eu, na verdade, quando eu vou fazer esse tema, gente, eu já tenho o costume de fazer no olho, então geralmente eu não peso nada, né? Vai muito mesmo do meu olhar ali que já tem a prática. Mas aqui, ó, para as perninhas eu vou usar cerca de 9 gramas e 8, né? Se você quiser usar até 10 gramas, pode usar também, porque a massa de biscuit, ela quando encolhe, ela vai perdendo um pouco da água, ela vai secando, vai encolhendo um pouquinho. Então, pode usar 9,8 ou 10 mesmo para as perninhas, tá? Então, eu vou de novo aqui, ó, afinando uma parte, deixando mais gordinho na ponta. Com os dois dedos eu vou dando aquela achatadinha, reforço a partezinha do tornozelo aí, né, dando essa giradinha. E aqui é o ponto importante para se deixar bonecos em pé. Você tem que fazer esse movimento, tá bom? De deixar retinha essa base do pé. Então, você dá uma fundadinha ou uma furadinha ali no centro e com o puxãozinho aqui do dedo, ó, você vai deixando essa basezinha do pé toda reta, para quando ela for secando, ter o espaço ali embaixo para secar e ficar bem rente, né, com a mesa, com o toque aí da base onde eles vão ficar, tá bom? Então, eu vou tirar aqui na diagonal um pedacinho só para fazer o encaixe no corpinho. E esse encaixe aqui, gente, a gente não faz assim de imediato e vai montando o boneco inteiro, não. Lembra aquela questão que eu sempre digo para vocês? Deixa secar algumas partes separadas, principalmente a cabeça. A cabeça eu deixo separada sempre, né? Então, eu primeiro faço essa estruturação das pernas. O legal é que a massa de vocês esteja um pouco mais firme, tá vendo? Eu uso em QA porque ela me dá essa mobilidade de deixar bem firme já essa minha peça. E aí eu não preciso esperar tanto para secar e tanto para montar. No dia seguinte, geralmente, eu já monto os bonecos porque a massa da InQA já me dá uma estrutura bem firme na massa. Então aqui, ó, vou passar um pouquinho de cola.
Se você não encontrar massa da NQA na sua cidade, infelizmente você só vai encontrar no Mercado Livre, né? Então, no Mercado Livre, em lojas de artesanato, vocês encontram as massas da NQA. Realmente o frete é um pouco mais alto por ser massa, né? E por pesar já por quilo, mas às vezes compensa bem mais do que se você comprar, por exemplo, uma massa na sua cidade, que é o dobro quase do preço da massa da NQA, né? A massa da NQA tem um custo bem barato, então ela é uma massa muito boa pelo preço que ela é vendida, então vale muito a pena. Aqui, ó, vou colocar o arame e tô usando o arame galvanizado, tá? Vou encaixar aqui na hora, ó. Mas eu não vou deixar essa peça já toda montada na hora. Eu tô só mostrando pra vocês aqui as etapas que a gente vai fazendo. Eu fiz isso aqui, eu já gosto de dar o acabamento aqui na basezinha da perna enquanto tá molhado, tá? Então, venho com o pincel modelador. E aí vem a parte de acabamento, né, de emenda, de enxerto às vezes que é necessário. Eu pego um pedacinho de massa da mesma cor, ó, molho bastante e vou colocando aqui, ó, ao redor. É esse acabamento que faz toda a diferença na hora da junção e na hora de parecer que o biscuit assim não saiu emenda nenhuma nele, né, que não tinha nenhuma emenda nele. Parece que é um boneco inteirinho, sem nenhum acabamento feio, né? Fica super bonitinho, ó. Então, eu vou girando o pincel, molhando e dando esse acabamento aqui. E eu vou fazendo isso em toda a volta da perninha, tá? Então, eu sempre deixo os bonequinhos com a perna um pouquinho mais afastada, mais abertinha, que é pra facilitar essa hora aqui que eu tô alisando. Então, eu vou colocando aos poucos, ó. Pego a massinha, vou enxertando. E isso vocês podem fazer com qualquer boneco, tá? Inclusive bonecos que você quer fazer calça jeans, você pode fazer as duas pernas da calça jeans, né, ali e depois unir com o tronco, né, com a partezinha de cima da calça jeans, vai juntando. O importante é alisar bem, né? Isso eu tô dando exemplo de bonecos que é vestido mesmo, né, com roupas e tal. Mas é só alisar bem e fazer esse acabamento com muita calma, com muita paciência, que pode ter certeza que vocês vão deixar o trabalho de vocês lindo, tá bom? Então, como eu já mostrei aqui como eu faço, vou acelerar um pouquinho. Agora, a gente vai colocar aqui, para estruturar ainda mais essa perninha, o palito, tá? Que tem que ser de bambu ou o arame, tá bom? Pode ser o 18 ou 16. Para secar, eu geralmente coloco os palitos, mas esse palito eu vou tirar depois, tá bom? Então, eu só faço o seguinte, eu introduzo o palito aqui, para eu poder espetar essa peça no isopor, deixo ela secando. Quando ela secar, eu tiro esse palito. E aí eu encaixo um pedacinho de arame de novo por dentro. Vocês já me viram fazer isso em outros vídeos, inclusive naquela boneca que eu ensinei da Gabi, né? Aquele topo de bolo lá com a base invertida e tal. Eu ensinei pra vocês aquele passo a passo completo da Gabriela. Quem tem dificuldade de fazer topo de bolo de boneco em si, assiste aquele vídeo que você vai aprender demais, tá bom? Então, no final do vídeo eu vou deixar também linkado esse outro pra vocês. Então, vamos continuar aqui. Peguei a base, né? Eu gosto sempre de colocar um EVA pra não grudar direto no isopor. E aí, eu furo primeiro o isopor onde eu quero encaixar, pra mim não forçar demais essa peça, porque ela tá toda molhada, gente, lembra? Então, se eu empurrar direto no isopor, ela vai deformar inteira. Então, eu furo lá o espacinho, ó, vejo onde é que tá cada palito, furo bem. Esse agulhão aqui eu comprei lá na loja da Fabi Rodrigues, mas em loja de artesanato, aviamento, essas coisas vocês encontram também. E aí ele é legal porque eu consigo furar as peças depois de seca e furo o isopor também para posicionar e tal. Pronto, ó. É isso, tá? Eu deixo aqui essa partezinha do corpo secando de um dia pro outro. E quando eu falo de um dia pro outro, não é só uma noite, eu deixo 24 horas mesmo, tá? Secando bem direitinho para estruturar, para poder ficar firme e você conseguir montar todo o restante da peça.
Aqui, ó, pra cabeça, mais ou menos 38 gramas e meia, tá? Gente, a cabeça é bem pesada mesmo, porque ela é só massa, tá bom? Mas depois que o biscuit vai secando, ela vai ficando mais leve. Então, se você já é intermediário e já tem noção de esculpir isopor, você pode fazer a cabeça com isopor, que também vai deixar super mais leve. Você só corta no formato ali e encapa, né? Agora, se você é iniciante, faz de massa, vai ficar super bonito também. Então, aqui eu pego o tanto de massa que vai dar na cabeça e vou modelando. O formato da cabeça dela não é redondo nem quadrado, ele é um pouquinho mais estreito na parte de cima, né? E um pouquinho mais largo na parte de baixo. Então é isso que eu vou fazer aqui nesse movimento das mãos. E os iniciantes, notem aí que o meu jeito de alisar é com essa parte gordinha da mão, essa parte mais lisa da mão. Eu não aliso a peça com os dedos nunca. É por isso que elas têm um acabamento bem lisinho, tá? Então a diferença é só essa aí, ó, gente, ó, quando eu aliso com essa parte gordinha da mão. Aqui eu vou pegar então um pedacinho de massa para fazer a tromba. E aí, aqui geralmente eu faço no olho. Não sei se eu cheguei a pesar nesse vídeo, porque eu tô narrando depois. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou só fazer mesmo um rolinho. Eu acho que eu vou pegar. Pronto. Então, vou pesar aqui pra vocês. Fica mais ou menos aí, ó, um 6,3 pra tromba. E aí... Ai, gente, não é pra tromba, é pras orelhas. Tá vendo? Nem eu lembrava mais como é que eu tinha feito. Então, aqui. Vou pegar e colocar as orelhas, tá bom? Desse jeitinho aqui que eu faço a orelha, ó. Só achato e coloco. Por trás mesmo, ela já vai ficar com um acabamento bem bonito, tá bom? Aí eu dou só uma ajustadinha ali, porque embaixo é mais fininho e em cima fica um pouco mais gordinho. E aqui do mesmo jeito, eu vou pesar a mesma quantidade aí, 6,3 mais ou menos. Eu detesto balança, gente, eu gosto muito de fazer no olho, porque eu não tenho que ficar nesse vai e vem com a balança, mas enfim. Quando a gente achata aqui, acaba ficando praticamente o mesmo tamanho. Aí eu coloquei só um pouquinho mais de massa para ter certeza que ia ficar a mesma quantidade do outro lá, tá? Mas se você gosta de pesar tudo certinho, 6,3 para cada orelha dá super certo. Ou se você tem alguma cavidade de molde aí que você quer usar como referência de tamanho, também pode usar. E se você não tem nenhum nem outro, você pode usar aquelas colherzinhas de medida que eu falei para medir aí o tantinho de massa para cada orelha igual, tá bom? Então, vou alisar, ó, e vou achatar na mesa do mesmo jeito. É praticamente uma coxinha achatada, ó. Esse alisador ajuda muito. Inclusive, quem não sabe, quem não lembra, eu já ensinei esse alisador aqui no canal. Procura alisador de massa, vocês vão encontrar, tá? Então, pronto, eu fiz isso aqui. Vou deixar secando. E aí eu já dei uma olhada se vai ficar bacana o tamanho, vai. Eu gosto de deixar, gente, as peças que são com basezinha reta atrás, secando numa espuminha, tá? Ou seja, naqueles travesseirinho de bebê, coberto com uma fraldinha, né? Ou com tecidinho liso, pra poder ficar secando lá e não ficar marcado atrás, tá bom? Porque se a gente coloca, por exemplo, nesse EVA que eu tô aí, ele tá todo furadinho. Se eu colocar a peça pra secar ali em cima, a parte de trás da peça vai ficar cheia daqueles furinhos, daquelas marcações que tá ali no isopor. Mas se vocês tiverem aí a possibilidade de colocar secando em cima de um tecidinho lisinho, em cima de um travesseirinho de bebê, é muito melhor. Passei colinha da Tec Bond aqui para unir esse detalhe da tromba. Vou colocar aqui bem para baixo, tá? E pronto, eu dei uma leve achatadinha. E aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos, ó, como já tá ficando, tá vendo? Que coisa fofa, gente. A cabeça dela é bem grandona. O corpo também pode ser um pouco maior, se você quiser fazer um topo de bolo, uma peça grande, né? Porque ele já tá grandinho, mesmo sendo pra lembrancinha, aquilo que eu falei. Como ele tá numa composição de topo de bolo, ele tem que ser maior do que os outros mesmo. Então, aqui pronto. Peguei essa cabecinha, vou deixar secando no travesseirinho que eu falei, tá? Que assim não marca, não fica reto demais, ele vai secando por baixo e por cima. E aí a gente continua fazendo os detalhes no dia seguinte.
Então, secou o corpinho e a cabeça separado, pelo menos um dia. Agora eu vou para os bracinhos. Então, 10 gramas para cada bracinho, tá bom? E aí eu vou fazer praticamente igual a perninha, eu vou sovar bem. Lembra, sempre sova bem a massa antes. Faz bolinha, depois rolinho. E aí eu dou uma achatadinha assim, ó. Não vou tirar como se fosse o pezinho que a gente fez, né? Fica só mesmo desse jeitinho. E eu dou uma leve achatadinha aqui na parte do ombro, que é onde eu vou encaixar. Então, faço isso nos dois. E daí, a gente segue para os próximos detalhes. Aqui eu dei uma aceleradinha, porque eu já mostrei para vocês como fazem várias vezes, né? Então, não tinha necessidade de ver tudo devagar de novo. Agora, vamos voltar para o ritmo normal. Vou pegar o arame. E aqui vai o segredo para quando você quer colocar um bracinho, por exemplo, na posição para cima, para o lado, né? Uma posição que tá segurando alguma coisa, sempre estrutura com arame, tá bom? Então, por que que eu uso o arame? Para dar estruturação, para dar firmeza. E aí eu vou colocar a cola, vou passar por dentro. Eu geralmente deixo esse arame já secando na peça, né? Para quando eu for colocar esse bracinho aqui, ele já tá fixo e não ficar entrando de novo. Então, aqui no caso dela, ela tá com os bracinhos para baixo, normal. Mas se eu quisesse colocar o bracinho dela totalmente de lado ou para cima, né? O arame teria que ser um pouco mais comprido para ficar passando por dentro do bracinho e estruturar ele, segurar ele naquela posição. Estão me entendendo? Então, é só para vocês terem já a ideia aí de como é. Aqui eu vou pegar o azul celeste da Inkway para fazer a mochila. E eu faço a mochila bem simples. Primeiro eu começo pelas partezinhas das alças, né? Então, vou fazer um rolinho aqui. Se você tiver uma extrusora da Blue Star também funciona bem. Você pode fazer uma tirinha naquela extrusora. Mas aqui eu gosto de fazer logo na mão, que é só duas, né? Então, rapidinho a gente faz. Às vezes acontece isso, que o meu rolinho tá todo arranhado, coitado. Aí ele vai grudando. Ó, vou tirar aqui um pedacinho pra encaixar assim, ó. Eu corto na diagonal, que é pra dar essa impressão de que tá entrando por debaixo do braço e saindo lá atrás, né? Aqui atrás eu só tiro o excesso, porque eu vou colocar a mochila em cima. Então, ele já fica como se estivesse passando lá por dentro do braço. Fica super fácil de colocar. Aqui do mesmo jeito, vou fazer de novo. E aí, a gente vai cortar na diagonal contrária para poder colocar lá também bem direitinho. Então, eu venho aqui, dou uma esticadinha, corto, e aqui eu venho encaixando, eu viro na verdade, isso, pontinha lá pra dentro, ó, e aí eu venho aqui por trás e pronto, coloco aqui, tá? Aí eu vou pegar o restante de massa azul e vou fazer um retângulo lá de bordinha arredondada para colocar na parte de trás. Aqui eu dou uma achatadinha, não, uma achatadinha. Ai, gente, já tô bem cansada, sabia? Não esquece o like, não esquece o like pra me ajudar, que não foi fácil não, passar a semana inteira gravando e colocando vídeo aqui. Vamos lá. Vou fazer aqui então um retângulo, dou uma achatadinha, ó. Não precisa ser muito grossinha, tá? Essa parte. Pode ser aí mais ou menos uns 4 milímetros de espessura, já tá tranquilo, ó. E o tamanho aqui é o tanto que encaixe na parte de trás do corpinho, fazendo o formato da mochila. Então, é basicamente isso, tá? Vai até a cintura dela ali a mochila e pronto. Feito isso aqui, ó, cabeça e corpo separado, secado, separado direitinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir. Ali em cima vocês estão vendo que tem um palito, mas não é palito, é arame que vocês vão ter que usar, tá bom? Então, aí no vídeo eu só fiz o uso do palito para mostrar para vocês e eu não pude colar na mesma hora porque eu tinha acabado de fazer. Mas a dica master é colar depois que tá tudo seco e daí não vai despencar, não vai estragar nem nada, né? E aí você pode colar a peça depois que ela estiver seca. E uma dica importante, tá? Mesmo que eu coloque a cabeça agora, depois de já ter secado um dia, eu deixo essa cabeça secando junto com o corpo mais uns 2 ou 3 dias, até ela secar por completo. Então, uma peça desse tamanho, é mais ou menos aí uns 5 dias para ela secar totalmente, tá? Dependendo do clima aí de vocês. Aqui, a região é super quente,
Então 5 dias a peça já tá sequinha pra mim, mas depende muito aí do local de vocês. Eu coloquei um arame e um palito para dar uma estruturação melhor. Eu gosto de colocar um pedacinho mais de massa aqui para cobrir bem esse palito, cobrir bem esse arame, não ficar acabamento feio nenhum, né? E também, quando secar totalmente, não vai desprender aqui e o palito não vai aparecer, aquela coisa toda. Acabamento sempre é fundamental, é muito perfeitinho. Tem que ter uma paciência, tá? Realmente para se trabalhar com biscuit, gente. Então, para fazer um trabalho excelente, são dias de trabalho, são muito cuidado, muito carinho, muito alisamento, muito detalhe. Uma peça simples como essa, mas para deixar ela com um acabamento bacana, haja paciência, né? Então, ó, eu vou colocando aí, vou vendo o tantinho de massa que precisa para dar uma voltinha aqui, pelo menos no encaixe do arame. E aí eu deixo secar um pouquinho mais para depois colocar essa cabeça em cima e aí finalizo, né? Então é basicamente isso, essa aulinha, tá bom? Ó, alisa do mesmo jeitinho que eu já ensinei, vai fazendo aqui, molhando com um pincelzinho modelador. E se você não tem esse pincel, um palitinho, um cotonete úmido ajuda também a alisar, tá bom? Pronto, agora sim, né? E aí a gente vai e encaixa. Como eu disse, eu não vou encaixar agora porque a estrutura do meu boneco que eu gravei foi toda de uma vez. Então, tá molinho, eu não posso fazer isso, senão vai estragar esse trabalho. Mas aí na casa de vocês, vocês vão simplesmente encaixar essa cabeça na peça. Deixa eu só furar aqui pra simular pra vocês verem como vai ficar o tamanho. Tá? Você vai encaixar. Ela vai ficar perfeitinha. E aí você vai deixar secando mais uns dias ele nessa posiçãozinha aí no isopor. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, ficou top, né? Ele fica bem grande, eu acho que ele ficou com uns 12 centímetros, tá bom? Depois é só pintar o olhinho também, do jeito que eu já mostrei o do Pocoyo. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse especial. E fala pra mim o que você achou, se você já fez. E não esquece de comentar aí abaixo, tá bom? Se essas aulinhas estão te ajudando, porque é isso que me motiva a trazer mais vídeo. Um beijo e tchau, tchau!